Bem-vindo, fotógrafo, bem-vinda, fotógrafa, a mais um Photocast Grafia, o nosso podcast aqui do Por Trás da Lente. Eu, você já sabe, sou fotógrafo, professor de fotografia Pedro Alves e semanalmente estou aqui trazendo assuntos relevantes relacionados a essa paixão que você já sabe que nos une, que é a fotografia. E hoje vou falar um pouquinho sobre um assunto que deu um pouquinho de brigas, não, mas uma discórdia um pouco ali entre fotógrafos aí, amigos meus, que é o tópico sobre flash, o uso do flash, o famoso speed light, aquele que você coloca ali na sapata da sua câmera para te dar luz, te dar efeito, fazer diversas coisas aí. E o que aconteceu foi um grupo de fotógrafos que eu faço parte, tá ali, o WhatsApp, e eu mandei uma figurinha, um meme, dizendo que só acha ruim usar flash fotógrafos que não sabem usar flash. E aí já viu, começou um cutuca daqui, outro cutuca de lá, e o outro falando que só não gosta de luz natural, quem não sabe usar luz natural, e foi uma coisa de louco, e eu falei, gente, calma, é só pra brincar, é só isso, eu mandei simplesmente uma brincadeira. Mas aí eu vi que realmente é uma grande dúvida, o flash eu acho que é um mistério, quando a gente começa a fotografia. Se você tá aí começando na fotografia e já usou o flash alguma vez, não sei se foi o seu caso, o meu foi. Primeira vez que eu usei flash, eu queria quebrar ele. Pegar ele, torcer ao contrário, ver explodindo na minha frente e sentir alegria em ver ele estourando daquele jeito. Mas por que eu quis fazer isso quando eu usei ele? Porque naquele momento que eu precisei usar, e na época quando eu comecei, eu fazia foto de tudo, como eu já falei aqui para você, eu tava fazendo um batizado, não, era um aniversário, e nesse aniversário era um ambiente fechado, não tinha tanta luz, era um salão, né, um buffet desses aniversários de criança, e a iluminação bem ruinzinha, bem amena, e eu precisava de uma luz a mais ali para não precisar subir tanto o ISO da minha câmera. Na época eu tinha uma T5, uma Canon T5, e ela não, assim, acima de 400 em ISO ela já começava a granular, então eu precisava de uma luz para não precisar subir tanto ISO. E eu não sabia usar o flash direito, não sabia mesmo. Para mim, o flash você colocava ali na câmera e deixa ele usar. E dá para ser assim. Mas depois que eu descobri, que eu aprendi, que eu dominei o flash, aí sim ele começou a trabalhar para mim. E não mais eu ficar me matando para ele fazer alguma coisa. Isso vai muito ao encontro de que eu sempre falo, que o domínio da técnica é muito importante. Lógico que foto é arte, você vai criar, você vai fazer, vai se inspirar, mas se você não domina a técnica, você não consegue fugir, ou melhor, você não consegue criar abusando dos recursos que a câmera, a iluminação, seja lá o que for, pode te dar. Porque você vai tá limitado, você não tem o conhecimento técnico para trabalhar em cima dele. E aí sim você pegar ali e falar, agora eu quero uma luz assim, eu quero uma foto assado, e você saber como chegar àquela foto. E o flash é algo assim. Bom, falar que fotografia só é boa com luz natural não é uma verdade. Pode ser para um ou outro fotógrafo a preferência dele fotografar em luz natural, né? Sol. Isso é a única luz natural que nós temos. Até a lua, mas a lua tem uma luz bem mais fraca para a câmera, não vai ser muito ideal fazer uma foto. Mas o sol, sim, é uma luz que vai te dar uma foto linda, que vai te dar uma foto maravilhosa, e tem muitos fotógrafos que preferem fazer fotos apenas com luz natural. Bom, mas você falar que só luz natural é correto, não é. Se você for ver cinema, pegando aí uma relação fotografia-cinema, que nada mais é do que fotos em sequência, isso é um filme. Já falei diversas vezes, tem até Oscar para filme melhor fotografia.
E você tem a luz artificial no filme. Não é o flash, obviamente, não dá para ser, porque é uma sequência de fotos, né? É um vídeo. Então você precisa de uma luz ambiente, mas artificial. O que é o flash? O flash ele é uma luz pontual artificial para suprir a pouca luz que está naquele ambiente que você está fotografando. E aí você falar que, mas a luz do flash é dura, a luz do flash é muito branca. Sim, se você estiver usando ela para esse fim. Você quer uma luz dura, você quer uma luz branca, o flash vai te dar isso. Mas não existe só uma forma de você utilizar o flash. Você não vai ser um paparazzi fazendo um ensaio, fazendo um aniversário, que é o quê? Virar o flash para frente e ficar disparando o flash na cara da pessoa ou das pessoas que você está fotografando. Isso sim, vai criar uma luz muito dura, vai criar uma luz muito branca, vai deixar a pessoa parecendo o Gasparzinho, o fantasminha camarada, momento cringe. E você pode não gostar, não quer dizer que isso está errado, esse tipo de luz. Pode não ser aquilo que você está procurando para aquela foto. Bom, aí vem o desconhecer das propriedades do flash, das possibilidades que o flash te dá. Ele não é somente uma luz dura, branca. Ele pode te dar outras opções. Para que ele te dê outras opções, você tem que saber usá-lo de maneira correta. Primeiro, flash não precisa ser somente frontal. Eu não preciso colocar o flash em cima da minha câmera e ficar disparando ele de frente para a pessoa. Se eu quero aquela luz um pouco mais dramática, aquela coisa mais sombreada, um contraste maior entre luz e sombra, eu não vou disparar o flash frontal. Vou colocar num softbox, colocar ele em cima de uma mesa, de um móvel que tenha no ambiente. Só que para isso eu preciso dominar o uso do flash externo à câmera. Eu preciso dominar a configuração de um rádio flash, como montar um rádio flash com o flash. Então você começa a criar possibilidades diferentes. Você tem uma característica muito peculiar no flash, sem falar muito de coisas técnicas, mas que chama a lei inversa do quadrado da distância. Que quanto mais distante o flash fica, mais suave a luz dele, obviamente fica mais fraca, mas fica muito mais suave. Quanto mais próximo, mais dura a luz do flash e mais forte ela fica. Então você consegue fazer um close com o flash longe da pessoa, mas aí você precisa dominar o uso do rádio flash, por exemplo, saber configurar corretamente. Você tem diversos acessórios para se colocar no flash, inclusive um copinho descartável que você coloque ali na cabeça do flash. Se você nunca fez isso, faça. Uma vez eu estava num casamento e eu olhei assim, sabe aquela coisa que você tá passando o olho, aí você volta e olha e fala, mas o que é isso? O que esse doido tá com esse copo de cerveja, né? Esse copo descartável, que é aquele maior para caber no flash, enfiado na cabeça do flash. E a hora que ele tirou a primeira foto, eu já entendi. Ele estava usando aquilo lá como um dissipador. Então aquilo lá estava suavizando a luz do flash para ele e espalhando muito mais, porque ele precisava de uma luz mais espalhada para pegar mais convidados, padrinhos e madrinhas. Então, para ter essa coisa espalhada no ambiente, ele colocou esse copinho plástico de cerveja branco e a hora que a cabeça do flash saía a luz, iluminava todo o copo e o copo espalhava aquilo no ambiente todo em 360 graus. Então, você vê que ele domina a técnica e não precisa de equipamentos caríssimos para criar o que ele quer com a técnica, porque ele domina isso. E aí o simples fato dele colocar um copinho de cerveja ali na cabeça do flash já solucionou para ele. Você tem que dominar o uso do flash rebatido. Flash para frente é coisa de paparazzi. De novo, quer fazer uma foto com uma luz mais dura, mais branca? Ótimo, mas é isso que você quer. Agora, se não é isso que você quer, como é que você vai criar uma luz mais suave? Você tem que dominar a técnica do flash rebatido. Você não vai usar o flash virado para a pessoa, você vai rebater ele no teto, você vai rebater ele na parede, você vai rebater ele num rebatedor, que vai ter uma pessoa te auxiliando, segurando o rebatedor. Então, o flash rebatido, ele vai te dar uma luz
quase ambiente, quase até mesmo uma luz natural. Dá para criar uma luz, um efeito de luz natural usando flash? Sim, sem dúvida alguma. Eu mesmo faço parte de uma mentoria de fotografia e ensaio sensual, que uma vez a mentora estava analisando o portfólio das pessoas, dos alunos da mentoria. E ela pegou uma foto minha e ela estava falando, que ele usou luz natural, e não foi. Foi uma foto feita aqui no estúdio, com flash em cima da câmera. Só que eu usei ele de uma forma que dá a impressão de ser uma luz natural. Vou até colocar a foto aqui para você que está assistindo aí no YouTube. Essa foto aqui que ela achou que era luz natural e não foi. Foi flash como todas as outras fotos feitas desse ensaio. Então, existem duas coisas aí. Uma é você falar que você não gosta do flash. Excelente, maravilha, preferências são preferências. Mas não critique as pessoas que utilizam o flash, porque elas têm a preferência por usar a luz pontual, a luz artificial. Cada um tem o seu estilo. O que é ruim um pouco no mundo da fotografia é você criticar o uso do flash por não saber usá-lo. Assuma isso. Fala, olha, eu achei legal a luz que você usou, mas cara, eu não domino nada do flash. Tem como você me mostrar, me ensinar como usar? Você tem alguém para me indicar um workshop, um curso para eu dominar o uso do flash? Veja como é diferente as duas perspectivas da mesma história. Uma é você só criticar e lá dentro você sabe, eu não sei usar, então vou falar mal. Não pode isso. Se você não gosta do efeito, ótimo, nem precisa estudar aquilo, porque você não vai querer usar aquilo. Mas não fique criticando as pessoas que gostam, as pessoas que utilizam, porque nem todo mundo é apaixonado por luz natural. Eu mesmo, meus ensaios, depende muito do estilo do ensaio que eu vou fazer, eu gosto de uma luz natural para aquele ensaio. A maioria, se você acompanha meu trabalho aí no Instagram, no meu site, você vai ver que eu faço uso da luz do flash, seja o flash speedlight em cima da câmera, ou seja as tochas que eu tenho dentro do estúdio, que também são flashes. Flash nada mais é do que uma luz pontual ali, que 1 segundo de luz. Mas o problema está em criticar por desconhecer. Se você desconhece e critica, isso fica ruim para você. Então, vamos evitar discussões, brigas, cada um tem a sua preferência. Fotografia é uma arte que você coloca o seu sentimento, o seu olhar e você vai criar a sua fotografia. Você não gosta de luz ambiente, mas não gosta da luz de flash. Use a famosa luz contínua. É uma luz artificial, só que ela não fica disparando como flash. Ela vai ficar acesa o tempo todo. Uma luz normal que você compra para colocar em casa, coloca num tripé, num pedestal, e aquilo lá é só luz contínua. Muitas pessoas que fazem newborn preferem a luz contínua para o flash não ficar disparando e acabar acordando o bebê durante a sessão. Então, se você é dessas pessoas, use a luz artificial. Domine também a luz natural, domine também o flash. Você nunca sabe quando você vai precisar de um desses três. Mas minha maior mensagem aqui hoje é: para de criticar quem usa luz natural ou quem usa flash. E, principalmente, não critique porque você desconhece. Vá atrás, conheça, domine a técnica, porque dominando a técnica, eu te garanto, sua fotografia vai ficar pelo menos 200% melhor do que ela é hoje. Seja a técnica de iluminação, seja a técnica do seu equipamento, você precisa dominar para daí ir para a parte criativa e deixar ela fluir, mandar aí no seu trabalho, criando coisas novas todas as vezes. Concorda comigo? Sim? Não? Não é uma questão de sims ou nãos. É simplesmente uma mensagem para você refletir, para você discutir aí também nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos fotógrafos, fazer aquela resenha, juntar todo mundo e falar sobre isso. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, deixa seu comentário aí, o que você acha, qual a sua preferência, se é por luz artificial, se é por luz natural, se você tem dificuldades no flash. Posso trazer aqui, conversar mais ainda sobre flash. Já tem um episódio aqui no podcast falando um pouco mais sobre os modos de utilização do flash, automático e o manual. Dá uma conferida lá também. E
tá aqui no YouTube, se inscreve aí já aqui no nosso canal para não perder nenhum podcast aqui do Fotocast Grafia e também os outros vídeos que semanalmente eu coloco aí relacionado à fotografia. Se você está ouvindo em qualquer plataforma de podcast, seja o Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, tem aí o sininho. Se você não sabia, tem um sininho aí também que você pode acioná-lo para toda vez que sair um episódio novo, você não perder e ouvir aí, indo para o trabalho, voltando dele, em casa, naquele momento relax, colocar aí por trás da lente, falando um pouquinho mais sobre fotografia para você. E a gente se vê então na semana que vem em mais um Fotocast Grafia aqui no Por Trás da Lente.